Olá, tudo bem? A paz do Senhor, irmãos. Me chamo Leide, estou aqui para mais um vídeo para o canal Rompendo com Cristo e eu já te convido desde já para estar comigo nesta missão, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal Rompendo com Cristo, me ajudando a levar adiante a palavra do Senhor Jesus, me ajudando a levar alimento para o Espírito das pessoas que estão necessitando, até você aí do outro lado. Ouça a palavra de Deus, ouça o que o Senhor fala através da minha boca, através da minha vida para você. Vai te edificar, certamente vai te edificar. Eu creio que o Senhor tem propósito com todas as coisas aqui nesta terra, debaixo dos céus, porque Ele criou todas as coisas. Então, me ajude a levar a palavra do Senhor adiante. Mostra para o vizinho, apresenta o canal para o vizinho, fala da palavra de Deus para eles, para os seus vizinhos, para os seus filhos, para quem quer que seja. Todos nós precisamos da palavra do Senhor, é alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. É o que nos mantém de pé todos os dias, é o nosso Senhor Jesus. Então, Ele é digno de todas as coisas. Trago hoje uma palavra para vocês que se encontra no Salmo 127, a dependência de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não será confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. O Senhor é grandioso e Ele é poderoso. Digno Ele é. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Porque Ele é santo, Ele é poderoso. O versículo 1 nos ensina que todo o esforço humano, seja na construção de um lar, ou carreira, ou em proteger algo, é inútil sem a presença, sem a bênção de Deus e a proteção de Deus. Também a presença divina é essencial para que o trabalho tenha sentido e sucesso também, né? E sem a presença de Deus, todo o nosso esforço, o nosso trabalho será em vão. Que a construção de uma casa que pode simbolizar projetos de vida é fútil se não tiver o apoio. E uma cidade que também pode representar segurança em geral é ineficaz se ela não for guardada por Deus. Mesmo que haja sentinelas em alerta, não vai adiantar nada se Deus não tiver presente ali, se não tiver a presença de Deus, se não tiver a mão de Deus sobre aquele lugar, sobre todas as coisas. É sobre tudo que nós venhamos fazer que tenha a presença de Deus, tudo que nós venhamos fazer, tudo que nós precisamos fazer. Nós precisamos colocar Deus à frente de tudo, nós precisamos apresentar os nossos projetos a Deus, as nossas coisas para Deus e deixar que Ele faça a vontade dEle sobre todas as coisas. Porque tem coisas que a gente vai fazer e não é a vontade de Deus para nós, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do que é melhor para mim, para você, para nós. Então, é algo que nos ensina, a palavra de Deus nos ensina a colocar Ele à frente de todas as coisas. Então, que nós venhamos aprender a consagrar e apresentar tudo para Deus, os nossos planos, os nossos projetos, tudo para Ele. E deixar Ele fazer, Ele é perfeito.
nada vai dar errado. Aonde a mão do nosso Senhor Jesus está, nada vai dar errado. Pode descansar, pode ficar em paz, que não vai dar errado. O versículo 2 aqui enfatiza que o esforço humano sem a bênção de Deus é infrutífero. Além disso, também destaca que Deus cuida e provê para os seus amados, garantindo o sustento deles. A passagem também nos ensina que a verdadeira segurança e sustento vem do nosso Senhor Jesus. Deus que provê todas as coisas para aqueles que Ele ama, até mesmo enquanto estão dormindo. Deus está provendo todas as coisas. Isso reforça a ideia de que a bênção divina é a base de todo o trabalho e segurança para nós. Então, enquanto nós estamos dormindo, Deus está provendo todas as coisas. Enquanto nós estamos descansando, o Senhor está provendo, o Senhor está preparando o dia de amanhã. Ele está preparando um novo amanhecer. Deus é detalhista, não vai faltar nada. Em cada detalhe, Ele cuida, Ele sabe de tudo. É perfeito, porque os mínimos detalhes, Deus, Ele cuida. Ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Então, confiar em Deus é a melhor coisa que nós devemos fazer. E descansar nele, né? Porque não adianta, a preocupação não vai trazer a solução para o problema. A preocupação vai trazer outro problema. Então, o Senhor Jesus é a solução para os nossos problemas. Não estou falando que as coisas são fáceis, porque a gente sabe que não é. Mas quando o Senhor está à frente de todas as coisas, pode estar difícil, vai dar certo. Pode não ser assim no estalar de dedo. Também pode ser, porque Deus é poderoso, Ele pode todas as coisas, mas eu estou querendo dizer que para todas as coisas há um tempo. Então que nós sabemos esperar. Que assim, Deus ele pode fazer as coisas no estalar de dedo, rápido, instantâneo. E também Ele pode, para nos ensinar, estar trabalhando em nós, para nos ensinar algo, muitas coisas, Ele vai fazer conforme o tempo vai passando, porque o tempo é dele, né? Então, cada coisinha no seu tempo ali. E assim com isto, a gente vai aprendendo. Porque se Deus pega tudo, todas as bênçãos que Ele tem para as nossas vidas e entrega assim toda de uma vez para nós, o que seria? O que a gente ia fazer com todas essas coisas maravilhosas que Deus tem para mim, tem para você? E o que a gente ia fazer? Certamente a gente ia nos perder, a gente não ia saber como lidar com tanta coisa maravilhosa. Então, por isso que Deus, Ele trabalha no tempo dele, entendeu, irmãos? Então, assim, para cada coisa há seu tempo, entende? A gente quer as coisas no nosso tempo, que tem que ser ontem, tem que ser para agora, já. Mas o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Quando a gente aprende a esperar, quando a gente tem paciência e a gente aprende a descansar no nosso Senhor Jesus, as coisas elas vão se encaixando devidamente no seu devido lugar e no seu tempo. E a gente assim não sofre com ansiedade, não sofre com aquelas coisas horríveis que é a espera. A espera não é boa. Não é bom o tempo da espera, né? Mas é maravilhoso o resultado depois, quando chega o momento que a gente pega aquela vitória lá que Deus nos dá. Aí você olha para trás, aí você vai pensar, valeu a pena esperar, valeu a pena passar por tudo aquilo que eu passei, toda aquela agonia, angústia lá, que é a espera. Mas o Senhor Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Então, o segredo é aprender a descansar em Deus. Aprender como? Pedindo ao nosso Senhor Jesus que nos ensine a descansar nele. Porque assim a gente não vai sofrer com as coisas que o inimigo lança em nós, que é a ansiedade. A ansiedade vai gerando outras coisas, depressão e tudo mais. É angustiante essas coisas. Então, misericórdia, Senhor, de nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia do povo dele, do povo que sofre com estas coisas e tantas outras coisas. O mundo está uma loucura, irmãos. O mundo está uma loucura.
A gente sabe de tanta coisa absurda que está acontecendo nos tempos de hoje. As dores do parto estão apertando. E Jesus de fato está voltando. E nós precisamos estar preparados. Ainda há tempo para aqueles que não estão firmados com a sua casa na rocha, que é o nosso Senhor Jesus. Ainda há tempo. Mas o tempo está passando. Então, o relógio está correndo, o tempo está passando. Então não perca mais tempo, irmãos. Vamos já. Vamos começar já. É para ontem. Começar a falar, a propagar o evangelho para os 4 cantos do mundo. Sabe? Abra a sua boca. Vamos falar do nome de Jesus enquanto a gente pode também. Ainda aqui no nosso país, a gente ainda pode. As coisas estão acontecendo, as coisas estão rolando por aí. As coisas estão rolando e a gente não pode perder tempo, não podemos vacilar, não podemos dormir. Não podemos dormir. Somos igreja e nós precisamos estar atentos e preparados para o grande dia que está próximo. O grande dia está chegando. Então, sobre todas as coisas, irmãos, que venhamos colocar o nosso Senhor Jesus em primeiro lugar e que nós venhamos descansar nele. Ele é o dono de tudo. Ele pode todas as coisas. Descansa no Senhor. Entregue teus projetos, tuas coisas para Ele cuidar. O versículo 3, ele interpreta os filhos como uma bênção e um presente valioso de Deus, que os pais têm a responsabilidade de cuidar e educar de acordo com a sua vontade. É algo precioso, né, que o Senhor confia aos pais. Para nós pais, né, que sejam cuidadores. Os filhos são uma grande bênção e fonte de alegria para nossas vidas e não um fardo. A nossa responsabilidade, irmãos, é criar os nossos filhos com amor e sabedoria, pois são uma dádiva divina segundo os princípios de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Os nossos filhos são bênçãos de Deus, são joias preciosas para nós, assim como nós somos joias preciosas para o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. O cachorro ali atrás. Somos as pedras preciosas para o nosso Pai. Então, assim, os nossos filhos que são dados para nós por Deus, eles são joias raras nas nossas mãos, são o presente que Deus nos dá para que nós venhamos cuidar, educar com amor, carinho, sabedoria, né? E fazer pelos nossos filhos, preparar eles, né? Assim como o nosso Deus Todo-Poderoso nos prepara como filhos que somos dele para nos lançar e assim a gente levar a palavra dele adiante, falar do amor dele, tudo que ele nos ensinar a gente tem que levar adiante. Assim nós também temos que fazer com os nossos filhos, preparar eles, falando da palavra de Deus, ensinando os ensinamentos que o Senhor nos ensina, que está aqui, ó. A palavra de Deus está aqui para todos. Isso aqui a gente ensina para os nossos filhos também. A gente aprende, a gente ensina para os nossos filhos, porque o Senhor nos lança como flecha e nós lançamos nossos filhos como flecha também, falando do amor de Deus. Na verdade, a gente prepara eles para que o Senhor lance eles também. E eles têm que ir mais longe do que nós. É algo perfeito, irmãos. Deus, ele é poderoso, ele é tão grandioso, eu não vou me cansar jamais de falar do amor de Deus, de falar repetidas vezes que o Senhor é grandioso, que o Senhor é poderoso, porque eu sei o que Ele fez e está fazendo na minha vida e fará também na sua, e continua fazendo. Deus, ele é poderoso, Deus não é limitado. Então, por favor, não limite o poder de Deus na sua vida. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Abre o teu coração, escancara as portas do teu coração para Deus, deixa Ele entrar, deixa Ele inundar o teu coração com o amor dEle, com a presença dEle. Assim você nunca mais vai se sentir vazio, vai se sentir sozinho. Aquele vazio, aquele buraco que você sente no seu coração, eu já senti isso um dia, irmãos, eu sei muito bem o que eu tô falando, é experiência própria minha, que eu já me senti dessa forma, eu já passei por coisas que tinha vezes que amanhecia o dia
num vazio, numa tristeza profunda. Eu lá sabia o que era. Eu só ficava pensando, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu falava com Deus, mas para mim, naquele momento que eu vivia na carne, né? Eu falava que eu estava falando para mim mesma, mas eu falava o nome de Deus. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu tô bem. Olha como que eu falava, eu tô bem, mas eu tô sentindo um vazio tão grande, irmãos. Meu coração doía, chegava a doer. Eu chorava como uma criança. Eu chorava escondida como uma criança, sabe? Aquela dor vinha lá do fundo da minha alma, parecia que estava arrancando, torcendo algo por dentro de mim, no meu coração. Era na alma mesmo. Hoje eu entendo isto, que era lá na minha alma estava gritando por socorro, e o meu espírito também, gritando por socorro, e eu não sabia o que era. Era algo horrível, horrível. Hoje eu me lembro disso, entendendo hoje que aquele vazio absurdo que eu sentia no meu coração era todo o lugar que estava para ser preenchido pelo amor de Deus, o Espírito Santo de Deus. Somos casa e morada do Espírito Santo de Deus. Mas ele não habita onde está sujo, aonde há sujeira. Se a casa está suja, o Espírito Santo não vai habitar ali. Ele quer, mas ele não pode, porque ele é santo. Espírito Santo não habita onde há sujeira. Então, limpe o teu altar, para que Deus venha fazer morada. O altar é dele, mas ele não vai ficar onde está sujo. Um altar limpo, purificado por Deus, ali passa a ser dele. E ninguém mais vai ter poder sobre aquele altar ali, porque pertence ao nosso Senhor Jesus. Então, peça para que Deus venha, na verdade, dê liberdade para o Espírito Santo de Deus fazer morada em você, para que limpe a tua casa, limpe a tua casa, limpe a casa para que Deus venha fazer morada. O Senhor, ele não habita onde há sujeira. O Senhor, ele vem e ele bate na porta. É muito legal falar isso, porque um dia o Senhor bateu na porta do meu coração e eu abri a porta do meu coração para ele. Olha só. Ele entrou e fez morada. Está aqui comigo até hoje, graças a Deus, para a honra e glória do nome dele. Nunca mais eu quero que o Senhor saia daqui. Aqui é a morada dele, aqui é o altar dele, aqui é o templo dele, é a morada dele, é aqui. Jamais eu quero abrir a porta do meu coração para outra coisa entrar. Não quero mais. Eu já fui limpa, já fui purificada pelo sangue do Cordeiro de Deus, tudo limpinho para ele morar. E quando o inimigo vem tentar plantar alguma sujeira, alguma semente podre no meio da semente boa, o Senhor, ele nos avisa também, porque ele nos dá o discernimento. Quando a gente busca, a gente pede, o Senhor dá. O Senhor, ele é bondoso. O Senhor, ele está à porta. Ele vai bater na porta do teu coração. Abre a porta para ele, deixa ele entrar. Você só tem a ganhar, você não tem nada a perder. Você tem a perder se você continuar no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, e você é do maligno? Você tem que procurar coisas maravilhosas que só encontra em Jesus. Não estou falando também para você que você aceitando Jesus, a sua vida vai se transformar da água para o vinho. Irmãos, tem provas. As provas, elas vão vir, porque é necessário vir. Entende? Não é que você vai servir a Deus e tua vida vai mudar de uma forma que você não vai ter provações, você não vai ter lutas, você não vai ter guerras. Ao contrário, aí que tu vai ter lutas, aí que tu vai ter guerra, mas não é para tua morte não, é para te preparar. O Senhor te prepara, que Ele tem para sua vida. Ele precisa te preparar, tu precisa ir para o campo de batalha. Como que um guerreiro vai guerrear se ele não for para o campo de batalha? Como que um guerreiro guerreia se não for no campo de batalha? Entende? Ele tem que estar equipado com as armas necessárias para ele poder guerrear contra os adversários, os inimigos dele. O Senhor nos dá tudo isso, Ele nos prepara, nos dá as armas necessárias conforme as nossas lutas e guerras, entende? Então, assim, é necessário, tem coisas que é necessário a gente passar para a gente poder aprender. A gente serve a Deus, a gente está sendo forjado, entende? A gente precisa passar por essa forja para poder a gente
ganhar resistência e aprender como é que se guerreia, sabe? É como o ferro no fogo sendo forjado para se tornar dali alguma coisa. E o versículo 4, aqui fala que os filhos são comparados com flechas nas mãos de um guerreiro, explicando que os filhos são uma herança abençoada por Deus, como as flechas são feitas para um propósito e moldadas pelos pais para atingir seu alvo, que é glorificar a Deus. Eita glória! Através de suas vidas, os filhos devem crescer e ir mais longe que seus pais. E um homem com sua aljava cheia deles é abençoado por não ser envergonhado, pois os filhos que representam a continuidade de sua família e do propósito também. A metáfora da flecha sugere que os pais devem moldar os filhos não de forma impositiva, mas com amor, propósito e a palavra de Deus, para que eles atinjam o seu alvo. Esse alvo é viver uma vida que honre a Deus, assim como as flechas aumentam o poder de um guerreiro. Os filhos são vistos como um símbolo de força para os pais, especialmente os que são nascidos da juventude. Na juventude, que se tornam uma fonte de felicidade, ou seja, aqueles que se entregam para Cristo ainda na juventude, eles entregam a vida deles para o Senhor Jesus, eles se tornam, uma fonte fortíssima para os seus pais. O versículo 5, ele afirma o anterior, que já vem falando sobre o homem que tem a sua aljava, ou seja, o estojo para guardar flechas. E se estiver cheio deles, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta, mostrando que os filhos são uma forma de defesa e continuidade da família, sendo lançados como uma flecha que viaja mais longe que o arqueiro que a lançou, alcançando assim o seu alvo. E é isto por hoje. Agradeço a vocês e já peço que vocês sigam o canal Rompendo com Cristo, é obra do Senhor, na minha vida, para a vida de outros, de muitos aí, aonde o Senhor quiser levar a minha voz. Peço a ajuda de vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal em nome de Jesus e ajudem a levar o Evangelho, a palavra de Deus para aqueles que precisam, que necessitam de uma palavra de ânimo, de conforto, de esperança, de vida. Eu peço a vocês que busquem ao Senhor Jesus, coloque Ele à frente de todas as coisas, que Ele seja a prioridade todos os dias na sua vida. E peço ao Senhor que Ele venha abençoar a vida de cada um de vocês, que Ele venha tocar aonde há dor, aonde precisa de cura, que o Senhor desça com misericórdia sobre a vida de cada um de vocês, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, que o Senhor tenha misericórdia do mundo. O mundo está uma loucura, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão sendo atormentadas, estão confusas, está acontecendo tanta coisa, irmãos, no mundo. Precisamos orar e interceder pelo nosso país, não somente pelo nosso país, que é o Brasil, mas pelos outros, pelo mundo. O mundo está pedindo socorro, as pessoas estão pedindo socorro. Vamos orar, somos igreja de Cristo. A gente está aqui representando o nome do nosso Senhor Jesus. E por Ele também seremos perseguidos o nome do nosso Senhor Jesus, por falar do nosso Jesus. E muitos serão perseguidos. Todas essas coisas, irmãos, já estão acontecendo por aí afora, sabe? Que o nosso Senhor venha ter misericórdia de nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Precisamos de Jesus todos os dias. Tá ficando um caos, irmãos. Tá chegando a grande hora, o grande dia. Tem tanta gente dispersa, sabe? Vamos orar, igreja. Pedir para que o nosso Senhor Jesus esteja abrindo os olhos daqueles que ainda estão dormindo, para que o Senhor venha ter misericórdia das pessoas, dos inocentes,
Ai, irmãos, é tão complicado falar dessas coisas porque o coração dói, sabe? É uma aflição, aquele desejo de ajudar todos. Tem crianças no meio de tudo isso sofrendo também. O grande dia se aproxima e tem tantas pessoas dispersas, tem tantas pessoas presas em coisas que não vai levar elas à salvação, não vai trazer a salvação para elas, mas o inimigo é tão sujo que essas pessoas estão com vendas nos olhos, elas estão com escamas nos seus olhos, estão espiritualmente mortas. Isso é de doer o coração, irmãos, porque a gente precisa nos unir como igreja para orar pelo nosso mundo, para orar pelo povo. Somos representantes de Cristo aqui na terra, então a gente precisa fazer algo, a gente precisa ir para cima, sabe? Sem ter medo. Para que temer? A gente tem um Deus poderoso do nosso lado e morrer em Cristo é lucro. É lucro. Eu não quero perder a minha vida sem ser em Cristo, porque eu sei que sem o meu Senhor Jesus eu vou para outro lugar onde eu jamais quero ir, nem quero que os meus vão, não quero que as pessoas vão, mas a salvação é individual, irmãos. Eu não posso salvar as demais pessoas, eu posso falar do amor de Cristo para elas. E aí o trabalho é com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus, conforme o querer delas, a aceitação delas, porque o Senhor, Ele é educado, Ele é perfeito, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele não é invasivo, sabe? Ele vai bater na porta do teu coração, se tu abrir, Ele vai entrar. Agora, se você não abrir, Ele vai bater, ainda assim Ele vai bater. Se você não abrir, como que Ele vai entrar? Como que tu vai falar, ai, Deus não olha para mim? Você abriu a porta do seu coração para Ele? Você sequer ouviu o que o Senhor está querendo te dizer? Então, o Senhor, Ele não tem culpa de nada, a culpa é nossa. A gente vive presa no engano, qualquer coisa, a gente cai fácil, sabe? A gente que eu falo, irmãos, porque somos seres humanos, eu estou falando da humanidade, eu estou falando do povo, de gente, sabe? Pecadores, somos nós, sabe? Que o Senhor venha derrubar essas escamas dos teus olhos, que o Senhor venha abrir os teus olhos, que o Senhor venha ter misericórdia da sua vida, que a graça dele te alcance a tua família, a tua casa, assim como me alcançou e está alcançando a minha casa, a minha família também. Porque eu declaro isso todos os dias, irmãos, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, sabe? Eu com palavras não consigo expressar o que eu sinto pelo o povo que vive afastado de Jesus, que o povo que vive cego, sabe, espiritualmente mortos. O que eu posso fazer por eles, a não ser pedir para que o Senhor os convença, para que o Senhor tenha misericórdia da vida deles e que o Espírito Santo consiga, não porque ele não vai conseguir pelo fato de que ele é limitado, o poder dele é limitado, não é sobre isso. O Senhor é poderoso, ele não é limitado não. A gente que limita o poder de Deus em nossas vidas, certo? Então, eu falo a respeito de que, como sendo Deus educado, ele não vai invadir a sua vida, não, sabe? Temos livre arbítrio para escolher o lado da luz e o lado das trevas. Eu escolho viver do lado da luz. Espero que você também escolha viver do lado da luz, para que juntos venhamos combater as trevas com a palavra de Deus, com a palavra do nosso Senhor Jesus, que criou todas as coisas, a palavra de Deus. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Senhor venha com renovo, com restauração, com salvação, com grande misericórdia sobre a vida de cada um de vocês. Que Ele seja a luz que venha iluminar a escuridão. Que onde houver trevas, que a luz do nosso Senhor Jesus chegue, para que ela venha bater em retirada. As trevas não permanecem aonde a luz do Senhor Jesus chega. Ele é poderoso, poderoso. Fiquem com Deus.